Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem? Pessoal, então na aula de hoje, aí nesse modo à distância que nós estamos fazendo, mas estamos fazendo com muito carinho, da maneira que fique mais fácil para vocês entenderem, tudo bem? Nós vamos falar hoje da segunda parte da matéria, dos fatores que retardam os processos corrosivos, Na última aula, a gente falou de um dos fatores e hoje a gente vai falar do outro fator. Quer ver? Dá uma olhadinha, vê se você lembra. Na semana passada, nós falamos de que maneira o projeto, a especificação e os processos de construção, o que pode ser feito para retardar um processo oxidativo. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar das modificações que podem ser feitas num determinado meio para desacelerar a corrosão. Como assim, Jura? Por exemplo, se eu tivesse a capacidade de tirar o oxigênio de um sistema, eu estaria retardando a oxidação. Se eu conseguisse eliminar as substâncias ácidas ali presentes, eu também conseguiria retardar o processo. Então, modificação do meio é você criar uma situação, um meio mais favorável para retardar esse processo oxidativo. Tudo bem, pessoal? E a gente começa falando então o seguinte, leiam lá comigo onde está a setinha aqui, ó. As principais modificações do meio estão associadas pela primeira, retirada dos agentes agressivos. Então, pessoal, quando você elimina água, elimina oxigênio, elimina salinidade, elimina substâncias ácidas, quanto mais você retira agentes oxidantes, mais lento será o processo oxidativo. Isso é meio óbvio. Vocês já devem ter comprado, por exemplo, algum equipamento eletrônico que lá dentro tem a sílica. Sílica é aquele absorvente que ele consegue tirar a umidade para que não corroa tão rápido, tá? Então a sílica funciona como ela vai retirar agentes agressivos. Então você está modificando o meio para desacelerar uma corrosão, tá? E outra maneira que ele fala aqui embaixo, adição de substâncias que reajam ou eliminem esses agentes. Nós vamos aprender na próxima aula sobre inibidores. Inibidores são substâncias que, quando aplicadas ao meio, ela pode retardar o processo oxidativo. Então, as duas principais maneiras de você modificar o meio, pessoal, ou você retirando as substâncias agressivas ou adicionando alguma substância que favoreça a desaceleração da corrosão. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Remoção de impurezas. Algumas impurezas podem ser removidas enquanto outras não. Como assim, Juro? Ele até falou um negócio muito importante aqui, ó. Porém, nem toda impureza é ruim dentro do ponto de vista oxidativo. Pessoal, nós vamos aprender mais para frente, eu já comentei, já dei um spoilerzinho, mas falo novamente, de um processo chamado passivação. Passivação é quando você tem cromo na superfície do metal e o oxigênio reage com esse cromo, oxidando o cromo. Quando o oxigênio reage com o cromo, forma uma substância protetora ao metal que está dentro. Então, olha que interessante, o oxigênio vem, reage com o cromo e o produto dessa reação é um escudo protetor contra a corrosão. Então, você não precisa eliminar o cromo, porque o cromo ele tem que estar ali para gerar essa película protetora, tá? Substâncias ânions como fosfatos, atuam dessa maneira também. Tem alguns fosfatos que, quando estão na superfície do metal, ele forma um produto protetor contra a corrosão. Então, nem toda impureza dentro do ponto de vista oxidativo é ruim. Você pode deixá-la lá porque ela vai atuar como um produto protetivo visando o processo antioxidativo. Tudo bem, pessoal? Então, tem impurezas que elas devem ser removidas, mas nem todas. Tudo bem? Continuando, ó. Algumas impurezas produzem ação inibidora e sua remoção aumentaria a corrosão. Então, foi o que eu falei, tem algumas substâncias que inibem a corrosão, formam uma película protetora e aí a retirada dela pode aumentar a corrosão, tá? Outras impurezas, aí sim, contribuem significativamente para a corrosão. Vocês vão ver até em próximas aulas, pessoal, que dependendo da quantidade de oxigênio, o oxigênio pode até atuar como um inibidor e não como um produto de corrosão significativa. Tudo bem? Então, tudo deve ser dosado, tudo deve ser quantificado para saber se aquele produto está atuando como inibidor ou como um colaborador do processo oxidativo.
Tudo bem até aí? Vamos lá, seguindo. Ele dá alguns exemplos. Ó, íon cloreto, ele atua sobre aço inoxidável. Então, por isso, você não pode limpar um aço inoxidável, por exemplo, com água sanitária. A água sanitária tem hipoclorito, tem íons de cloro ali dentro. Ele pode corroer o aço inoxidável, tá? Íons de cianeto atuam até mesmo em ouro e prata, que são metais nobres. Amônia com oxigênio ataca o cobre. E aí entra a importância da química analítica, pessoal. Aí entra a importância de nós fazermos testes laboratoriais para saber o teor que eu tenho dessas impurezas em alguns metais. Então eu faço o teste de cianeto em ouro e prata para saber o teor de cianeto ali, que pode colaborar significativamente para um processo corrosivo, para um processo oxidativo. Tudo bem? Por isso é muito importante analisar certinho o tipo de impureza que eu tenho ali. Tudo bem? Pessoal, agora ele entra num processo muito legal chamado de desaeração e desativação. Vamos usar um pouco a lógica. Quando eu falo aeração, quer dizer que eu estou falando de ar. Então, uma coisa aerada é quando tem ar, tudo bem? Desaerada é quando eu tiro o ar. E quando você tira o ar, consequentemente, você está tirando o quê? O oxigênio. Então, desaerar é você tirar o oxigênio, tornando o meio menos propenso à corrosão. E desativar, jura, daqui a pouquinho eu falo o que é desativar. Então, olha o que ele fala aqui no textinho, ó. Um ambiente aerado apresenta teores significativos de gás oxigênio capazes de promover a corrosão, ok? Então, desaerar significa, pessoal, retirar esse oxigênio. E aí a gente precisa aprender alguns termos muito importantes. Ó, o que é ambiente aerado, não aerado e desaerado. Então, vamos lá entender? Aerado é quando tem quantidade significativa de oxigênio. São nesses ambientes aerados, pessoal, onde a corrosão ela é mais rápida. Porque como ele é aerado, tem bastante ar. Por ter bastante ar, tem bastante oxigênio. E tendo bastante oxigênio, acelera o processo oxidativo. Não aerado já tem uma quantidade anormal de oxigênio. Conforme aumenta a altitude do planeta, por exemplo, você vai ver quando aqueles jogadores vão jogar futebol lá na altitude, a quantidade de oxigênio é baixa. Então a gente chama de ambiente não aerado. Por ser não aerado, quer dizer que não é que não tem oxigênio, mas em quantidade reduzida. Tendo menos oxigênio, a oxidação vai ser menor também. E o que é um ambiente desaerado? Desaerado é quando você tira totalmente o ar. E tirando totalmente o ar, pessoal, não tem ar, não tem oxigênio, não tem corrosão. Entenderam a diferença? Aerado, muito oxigênio favorece a corrosão. Não aerado, pouco oxigênio, corrosão desacelerada. Desaerado, não tem oxigênio, consequentemente não tem oxidação. O próximo slide vai mostrar para a gente, pessoal, presta bastante atenção. No próximo slide, a gente tem um desenho, eu quero que vocês se concentrem nesse desenho, tá? Que ele vai mostrar uma coisa interessante. Olha aqui esse primeiro desenho. Ele está injetando nitrogênio. Quando ele adiciona nitrogênio no líquido, pessoal, perceba que ele colocou uma barra de ferro, ele automaticamente, o nitrogênio expulsa o oxigênio de dentro do recipiente por esse cano aqui, ó. Entrando nitrogênio no lugar do oxigênio, eu estou desaerando, porque eu estou tirando oxigênio ali do lugar. Por isso aqui está escrito que não tem nenhuma corrosão. Então esse A aqui demonstra uma região desaerada, sem oxigênio. Já aqui, pessoal, perceba, tem oxigênio, mas em quantidade pouco significativa. Então é um ambiente não aerado. Não aerado quer dizer que tem oxigênio, mas em quantidade baixa. Então a corrosão vai ser fraca. Ok? E olha esse último aqui, ele está injetando ar. Injetando ar está injetando oxigênio, um ambiente aerado, tem muito ar. Então, por isso está escrito que a corrosão será intensa. Então, olha aqui na ordem, pessoal. Desaerado, sem oxigênio, nenhuma corrosão. Não aerado, pouco ar, pouco oxigênio, corrosão tem, mas é fraca. Aerado, muito oxigênio, muito ar, corrosão intensa. Deu para entender a diferença das três, pessoal? Tranquilo isso aí, né? Olha uma coisa que ele fala da desaeração, ó. Realizado por processo mecânico. Mecânico quer dizer que é um fenômeno físico, ali não tem nenhuma reação química para retirar esse ar. E como é que eles retiram esse oxigênio? Olha lá.
por ajuste de pressão, de temperatura, por agitação, gases dissolvidos são expelidos da solução. Então, o que que faz, pessoal? Quer ver um exemplo bem interessante? Você já deve ter pego uma bebida gaseificada muito quente, por exemplo, Coca-Cola, e deixa ela quente. Quando você abre a tampa, você percebe ali que muito oxigênio, muito gás sai. Porque quanto maior a temperatura, menos oxigênio fica ali dissolvido, menos gás fica dissolvido. Então, o que você pode fazer com o líquido? Aquecer ele. Aquecendo, você está expulsando o oxigênio. Expulsando o oxigênio, você tem menos corrosão. Tudo bem? Então, uma das maneiras de você desaerar é por método mecânico, sem promover nenhuma reação química, mas apenas retirando por intermédio de temperatura, de pressão e etc. Tudo bem? Uma coisa muito legal que ele fala sobre a desaeração, pessoal, ó, aqui ele explica como é, né? É realizada pela subpressão até a promoção de um vácuo sobre a superfície do líquido. Então, o que que vai acontecendo? Ele vai gerando uma subpressão, 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 até tirar todo o gás, até virar um vácuo. Tendo vácuo, não tem ar, não tendo ar, não tem oxigênio. Essa é uma outra maneira mecânica também de se retirar o oxigênio, tudo bem? E ele fala uma coisa importante, ó. Assim, os gases diminuem sua solubilidade, liberando-se do líquido ou removidos por bombeamento. Então, você pode tirar o gás ou o oxigênio por dois métodos, ou aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão, porque quanto menor a pressão, menos gás fica dissolvido no líquido. Isso é muito importante, pessoal, vou repetir. Quanto maior a temperatura, menos gás fica ali dissolvido no líquido, ou seja, mais oxigênio vai embora do líquido. Quanto menor a pressão, menos gás no líquido, menos oxigênio, desacelera a corrosão. Então, para você tirar o gás de um líquido, tirar o oxigênio do líquido, recomendam-se altas temperaturas e baixas pressões. Deu para entender isso, pessoal? Mas eu faço uma pergunta para você. Será que a desaeração consegue tirar 100% do oxigênio? É 100% eficiente? Não, pessoal, ó, ele fala aqui também, né? A desaeração pode ser feita também pelo aquecimento ou fervura do líquido, isso eu já comentei com vocês. É isso aqui que eu queria dizer, ó. Nesse processo de desaeração, você consegue tirar até 95% dos gases ali presentes. Até 95%. Você não tira 100% do oxigênio ali presente. E aí você poderia perguntar, Jura, mas como é que eu tiro os outros 5% para eliminar todo o oxigênio ali presente? Aí você faz uma desativação. Agora eu vou explicar o que é uma desativação. E a diferença bem simples é a seguinte, pessoal. Desaeração é quando você tira o ar por processo físico, por processo mecânico. Já a desativação é quando você promove uma reação química e essa reação química faz com que produza uma substância retirando oxigênio. Então ele fala aqui para nós, ó, é a retirada do restante dos gases dissolvido por via química. Então, um fenômeno químico, ocorre uma reação química empregando-se reagente químico adequado. Como ele faz isso, Jura? Então, como acontece isso, pessoal? Imagine que dentro de um recipiente eu tenha ferro, sucata. Quem que reage com esse ferro? O oxigênio. Quando o oxigênio reage com o ferro da sucata, vira ferrugem, deixa de dar gás oxigênio. Então você tirou o oxigênio ali presente, reagindo o oxigênio com o ferro. Então você faz uma oxidação proposital para tirar o oxigênio ali presente. É o que ele fala, quer ver? Ó, uso de sucatas. A água é colocada com grandes quantidades de ferro, ok? O ferro reage com oxigênio, eliminando-o da água. Então, eu pego um monte de sucata, um monte de retalhos de ferro, que não vai ser usado para nada, coloco dentro de um sistema e deixo propositalmente o gás oxigênio reagir com essa sucata de ferro. Quando eles formam um produto, eu formo esse produto, tiro o oxigênio e retiro essa sucata que foi oxidada pelo oxigênio. Então, pessoal, a grande diferença da desaeração para a desativação é por processo mecânico, por mudança de temperatura, mudança de pressão ou agitação. Já a desativação, você tira por via química. Você coloca um produto ali, no caso ele deu o exemplo de um ferro, de uma sucata, um ferro que você não vai usar, que reage quimicamente com o gás oxigênio, e aí você tira esse excesso de oxigênio, esse 5%, reagindo por via química. Entender a diferença da desaeração para a desativação, pessoal? Beleza?
Outros reagentes que podem ser usados para reagir com excesso de gás. Sulfato ferroso, sulfito de sódio, resina de troca de íons, são outras substâncias que podem reagir com o oxigênio ali presente para que ele não fique ali no meio e possa acelerar um processo corrosivo. Então você pode colocar esses reagentes, modificando o meio corrosivo, eliminando o oxigênio ali presente, objetivando a desaceleração do processo oxidativo. Deu para entender isso, pessoal? Belezinha? Certinho? Outra coisa importante que ele fala, pessoal, desumidificação e purificação de atmosfera. Pessoal, vamos usar um pouco a lógica? Quando a gente fala a palavra umidificar, a gente lembra de água. Desumidificar é retirar a água, concorda comigo? Então ele fala aqui, ó, reduz o teor de umidade capaz de se condensar sobre superfície metálica. Eu falei no comecinho da aula sobre a sílica faz exatamente isso. Ela reage com a água desumidificando o meio para que essa água não condense sobre o equipamento eletrônico e possa gerar uma corrosão e uma pane elétrica nesse equipamento. Então, pessoal, desumidificar é você retirar toda a água que tem ali presente, ok? E purificação de atmosfera é você filtrar os resíduos sólidos constituintes atmosféricos que provocariam a corrosão. Vamos dar um exemplo, pessoal. Eu tenho ali uma substância gasosa ácida e a gente já viu que os ácidos eles contribuem para o processo oxidativo. Purificação da atmosfera é você colocar um filtro gasoso ali, que você consegue retirar essa substância ácida do meio, tornando o meio menos ácido e modificando o meio ácido, retirando-o, você consegue deixar o meio menos oxidativo, menos agressivo. Tudo bem, pessoal? Então, desumidificar, retirar a água, lembrando que a água é um fator que contribui significativamente para a corrosão. Purificar a atmosfera, você filtrar aquele meio, aquela atmosfera, tornando mais puro é isento de substâncias ácidas que poderiam contribuir para a corrosão. Deu para entender isso, galerinha? Beleza? Pessoal, estamos acabando então. Olha lá, ó. Controle de temperatura bate exatamente naquilo que eu disse para vocês, ó. Na grande maioria dos casos, o aumento da temperatura aumenta a taxa de corrosão. No caso de gases dissolvidos em líquido, é o contrário. Quanto maior a temperatura do líquido, menor o teor de gases dissolvidos. Pessoal, na aula anterior, não sei se vocês se lembram que eu falei, que eu não posso deixar, por exemplo, o ambiente com uma temperatura muito alta, porque a alta temperatura, pontos quentes, pode aumentar os choques efetivos entre as moléculas de oxidação e acelerar o processo corrosivo. No caso de gases, pessoal, é totalmente ao contrário, tudo bem? Vamos supor que dentro de um sistema eu tenho gás oxigênio e gases ácidos que contribuem para a corrosão. Eu tenho que aumentar a temperatura desse líquido, porque aumentando a temperatura, menos gás fica dissolvido nesse líquido. Ficando menos gás dissolvido nesse líquido, esse gás vai embora do líquido, deixando o líquido isento de gases que contribuiriam para a oxidação. Então, grava isso, pessoal. Para caso de gases que colaborariam para o processo corrosivo, sejam substâncias ácidas ou oxigênio, você tem que aquecer o sistema líquido para eliminá-los ali daquele meio, para que o meio torne-se menos corrosivo. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Maior temperatura do líquido, menos gás dissolvido, menos oxigênio, menos gases ácidos, menor o meio corrosivo. Tudo bem? E o último slide, pessoal, ele fala muito do pH. Nós falamos desde o começo, pessoal, que substâncias muito ácidas contribuem para o meio corrosivo. Só que substâncias muito alcalinas também podem contribuir para o meio corrosivo. Vamos dar um exemplo, a famosa soda cáustica. A soda cáustica ela é tão alcalina, que ela também contribui significativamente para o processo oxidativo. Então, aconselha-se sempre trabalhar, olha aqui que ele fala no slide, ó, visar sempre a neutralidade do meio, pH 7. Se for impossível você criar um meio leve, um meio neutro, que ele seja levemente alcalino.
Porque o meio levemente alcalino ele é menos agressivo que o meio levemente ácido. Tudo bem, pessoal? Então é preferível, visando o retardamento do processo oxidativo, que o meio seja neutro para levemente alcalino. Quando a gente fala isso, é pH de 7 a 8, tudo bem? 8 é alcalino, mas não é um alcalino tão agressivo a ponto de colaborar de maneira significativa ao meio oxidativo, tá bom? Porém, vocês vão perceber que a maioria dos sistemas tem caráter ácido. E o que pode ser usado para neutralizar essas substâncias ácidas? Muitas dessas você conhece. Ó. Você pode usar barrilha, soda cáustica, amônia, cal, trietanolamina. São todas substâncias bases que podem ser usadas no meio para neutralizar o meio, não deixar o meio muito ácido para que ele se torne menos agressivo. Então, se você tiver um meio extremamente ácido, você tem que neutralizar esse meio com a adição de substâncias alcalinas para que ela seja a mais neutra possível, e sendo a mais neutra possível, o meio se torna menos oxidativo. Tudo bem, pessoal? Lógico que a quantidade de soda colocada não vai ser igual comparada a uma barrilha. Tudo bem? Então, você só vai usar a soda cáustica para neutralizar o meio quando o meio for agressivamente ácido. Então, você tem que usar uma substância agressivamente alcalina para neutralizar esse meio. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, o que eu quis passar para vocês? Pessoal, eu quis passar para vocês as substâncias ou modificações que podem ser realizadas no meio corrosivo para gerar um retardamento dessa corrosão. Vocês viram que a desumidificação, a desativação, a desaeração, a purificação de atmosfera, controle de pH, controle de temperatura, são todos fatores que colaboram para que haja uma modificação do meio e, consequentemente, o retardamento do processo oxidativo. Tudo bem, pessoal? E desse modo, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Não esqueça de ir lá para o questionário, fazer as 5 questões propostas como tarefa aí, tá, pessoal? Que vai ser o controle de frequência de vocês. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos, tudo bem? Saúde, juízo, fique em casa que em breve vamos nos encontrar. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!